Bom dia, Lucas e Matheus. Bom, estamos aqui com o cliente Dr. Naturi. O Lucas é gerente de marketing e o Matheus é analista de tráfego. E eles vão contar um pouquinho da experiência que eles têm com a Taboola. Oi, Lucas e Matheus, muito obrigada pela presença de vocês nesse bate-papo. Tudo bem com vocês? Oi, Dani, tudo bom? Tudo bom com você? É um prazer participar aqui, poder agregar um pouquinho de valor, um pouquinho de informação para todo mundo. Obrigado pelo convite. Olá, Dani, bom dia. Tudo certo por aqui? É um prazer imenso estar aqui também. Legal, vamos lá. Bom, gente, nesses dias que a gente estamos em casa, né? Então eu acho que é importante para todo mundo também saber que o mundo digital não para, né? Então eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho como que essa parceria começou, né? E qual que é a categoria, o segmento de atuação de vocês. Tá, legal. A Donatura é uma empresa que vende 100% online, né? Uma empresa do ramo de saúde natural. A gente, na verdade, é uma empresa que atua no ramo de recomendação de saúde natural, focada principalmente no público de terceira idade no Brasil, tá? Então, a gente tem várias soluções para o público de terceira idade. A nossa parceria com a Taboola, na verdade, já vem de longa data, né? Desde 2017, a gente já roda na rede, entre indas e vindas, né? Óbvio que às vezes um pouco mais próximo, um investimento um pouco maior, um pouco menor, mas nos últimos tempos, né, o Taboola hoje é uma rede, a gente vem estreitando bastante a parceria e é uma rede que é um parceiro estratégico hoje da Dr. Naturi, né? A gente hoje vê o Taboola como um parceiro indispensável e que cada vez essa parceria vem se estreitando mais e é uma relação excelente para a gente tem ótimos resultados na rede. Legal. Acho que também de 2017 para cá a Taboola mudou bastante, né? Acho que mesmo até em função de publishers que foram adicionados à rede, enfim, acho que isso muda bastante também os resultados dos anunciantes. Mas obrigada. Vocês trabalham com outras plataformas? Assim, você comentou, a gente tem bons resultados com Taboola, né? Mas vocês trabalham, imagino eu, que com outras plataformas também, né? E eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a vantagem que vocês têm com a Taboola, assim, por que fazer Taboola e as outras plataformas, e enfim, por que elas têm que ser combinadas ou não? Conta um pouquinho disso pra gente. Assim, a gente atua com diversas plataformas, né? Todas as tradicionais, eu diria, né? Google Ads, YouTube, Facebook, Taboola, Outbrain, All Ads, a gente já transitou por várias plataformas e utilizamos várias delas, inclusive em paralelo. Assim, o ponto principal, a gente acredita, né, que o público ele transita por diversos locais na internet. Ele às vezes está vendo o vídeo no YouTube, às vezes está na rede social, às vezes ele está num blog, num site, então a junção das plataformas faz com que a gente consiga ter uma abrangência muito maior e conseguir atrair o público da gente, o público certo. Então, a gente utiliza, assim, múltiplas plataformas. O Taboola é uma delas, é um parceiro bem, bem importante para a gente. A principal vantagem, assim, que a gente vê no Taboola, né, o ponto que chama mais atenção, primeiro, é o atendimento. O atendimento que o Taboola dá para a gente, a proximidade com o gerente, né, o apoio ali nas campanhas próximo, está sempre disponível para ajudar. Isso eu acho que faz uma grande diferença, diferentemente de algumas redes que você tem um suporte mais raso, um suporte mais distante, mais frio, você termina ficando um pouco ilhado, um pouco isolado nas suas decisões. A gente entende que o Taboola hoje, o relacionamento, além do poder, obviamente, da rede, da evolução que teve ao longo do tempo, do resultado que traz, eu acho que a combinação da empresa tendo um parceiro de negócio, né? Acho que o Taboola é mais do que uma rede de tráfego, uma fonte de tráfego, é simplesmente subir anúncios. Ele é um parceiro de negócio, onde você consegue dividir suas dificuldades, trazer soluções e a gente constrói um resultado junto. Eu acho que esse é o grande diferencial do Taboola, que no fundo representa mais resultado para a empresa e sempre a relação ganha-ganha, né? A empresa cresce, o Taboola cresce junto e essa relação sempre ajuda os dois lados. A gente está muito satisfeito com isso. Legal. Muito bom ouvir isso. Mas em termos de resultados, assim, como é que vocês medem os resultados? Vocês têm, por exemplo, um modelo de atribuição
onde vocês também dão peso para first click? Como que funciona assim, a análise de vocês em termos disso, assim, em termos de como que cada plataforma contribuiu no funil de vocês? Como que vocês medem exatamente os resultados, assim, para dizer, poxa, isso aqui, vamos nessa, vale a pena e etc. Respondo? Beleza. Então, nós utilizamos, na verdade, diversas fontes de informação para medir esses resultados. Nós temos, assim, inicialmente, para um indicativo de performance, nós utilizamos o próprio dashboard da Taboola, porque ele acaba sendo bem detalhado e a gente consegue pegar as métricas mais importantes, que são CPC, CTR, são justamente os indicativos de performance que a gente consegue medir por lá mesmo. Então, nossa principal fonte de informação assim, é o próprio dashboard da Taboola. Nós temos também uma plataforma própria de rastreamento, que é nosso banco de dados, na verdade, e nós conseguimos fazer essa separação assim de redes, meio que respondendo assim o que você está falando, que em relação a primeiro e último clique. A gente consegue ver o caminho que, por exemplo, que o cliente tomaria e consegue fazer, por exemplo, medir o apoio que as redes têm entre si, basicamente. Então, nós usamos como mais importante, assim, o último clique, na verdade, seria o que mede, assim, quem impactou, teve o último impacto, na verdade, a rede que teve o último impacto é meio que o mais importante, na verdade, só que as redes se complementam. Então, em relação a isso de primeiro e último clique, na verdade, o último clique é o mais impactante, mas acontece que as redes realmente se complementam. Geralmente as pessoas começam são pegas por uma rede e quando acabam sendo pegas em outra rede, ela já teve um primeiro contato com a marca, com a imagem, já foi meio com a quebra de objeção para aquela pessoa que foi atingida por outra rede. Então, por isso que é importante, na verdade, o que o Lucas falou no início, de você pegar vários segmentos da internet, de você cercar ao máximo, assim, porque aí você vai pegar a pessoa no blog, você vai pegar a pessoa no e-mail, você vai pegar a pessoa no vídeo do YouTube, você vai pegar a pessoa em vários segmentos, ela vai estar, tipo, tendo contato com a sua marca, com a sua empresa, com qualquer coisa que seja referente à sua identificação visual. Então, aquilo facilita muito, aquilo torna, tipo, uma pessoa que seria fria, uma pessoa um pouco mais quente, porque ela já teve algum tipo de contato com a marca. Mas a medição em si é no último mesmo, onde teve, por exemplo, a finalização, seja uma captura de leads, seja um initiate checkout, seja uma conversão. O último seria meio que quem finaliza é quem recebe, entre aspas, o prêmio, entendeu? Na verdade. Na verdade, só complementando, né, o que o Matheus falou, a gente sabe que, na verdade, para pequenas empresas que utilizam uma fonte de tráfego ou duas no máximo, talvez isso não seja tão visível, né? Mas quando você vai para volumes um pouco maiores, a gente percebe que a internet, na verdade, é uma grande bagunça organizada, ou seja, o mesmo cliente que compra de você hoje, a gente consegue perceber que ele normalmente interagiu com 2 ou 3 e às vezes até 4 fontes de tráfego. É muito comum a gente ter um first click, às vezes, no Google Ads, depois ele tem uma interação com a gente no Facebook, por exemplo, e depois ele finaliza com uma aquisição de tráfego no Taboola. Então, apesar e muitas vezes ele não finaliza no Taboola, ele vai finalizar lá no remarket, né, em dias posteriores. Então, a internet é muito... a interação do usuário é de múltiplos canais. Esse é um primeiro ponto que é bem importante ficar claro. E quando você está presente em múltiplas redes, em múltiplos locais, fica muito mais visível e mais forte. Então, a atribuição do clique, eu diria que ela é até mais ampla do que first e last click, né? Ela é uma atribuição que ela é uma jornada, na verdade, que muitas vezes você não consegue controlar de forma perfeita, né? Se você está fazendo aquisição de tráfego em múltiplas plataformas com volume alto,
é natural que a sua compra ele tenha interação com 1, 2, 3, às vezes 4 fontes de origem de dados, e elas se complementam. Às vezes, por exemplo, quando a gente vai vender através de um vídeo, a gente tem um vídeo que às vezes a pessoa começa a assistir sendo impactada por uma rede A, e ele termina de assistir sendo impactado pela outra rede. E às vezes ele finaliza a venda no remarketing. Então, a composição disso, todas foram importantes. Se não tivesse as duas interações, provavelmente a gente não tivesse conseguido aquela aquisição, aquela venda. Obviamente, o last click é uma atribuição mais simples de analisar no dia a dia, como o Matheus comentou. É uma atribuição que a gente olha mais para ela, para ver onde foi a finalização, mas sempre com a maturidade de entender essas múltiplos contatos com o cliente, e que todas são importantes, porque o cliente não toma uma decisão no momento único, né? Ele precisa, muitas vezes, ser impactado várias vezes antes dele finalizar a compra. Então, a gente sempre faz essa análise ampla, porém sempre dando um peso mais no dia a dia para o last click, para facilitar também a análise, já que é bastante dado para analisar. É muito bom ouvir isso, porque acho que nem todos os clientes têm essa consciência, né? Acho que, enfim, depende muito da categoria do cliente. Acho que e-commerce, por exemplo, é uma categoria, né? Eles realmente focam muito nessa questão do last click, etc. E aí eu acho que deixa um pouco de ver o todo, né? Que faz parte desse funil de vendas, né? Quer dizer, ninguém, né? É claro que a gente tem aí plataformas de busca que tem né, que pega, por exemplo, a pessoa num momento diferente, né, porque ela já está fazendo uma busca, então significa que ela já sabe o que ela quer, então ela está muito próxima daquela aquisição, né, daquela conversão. Mas se a gente for falar do todo, né, de um universo que a gente tem, por exemplo, né, o Brasil, com quantos consumidores, etc., a gente tem que impactar de uma maneira muito mais em escala, né? Então, quando a gente pensa em escala, eu acho que é muito bom ouvir isso, né? Ou seja, trabalhar com as plataformas, porque elas realmente se complementam e, enfim, estão ali, uma agregando num ponto e a outra no outro, enfim, e com o objetivo, obviamente, de maximizar as conversões, que sempre é esse objetivo, né? Mas acho que é bom isso, porque também são dois mitos, né, que as pessoas têm, né, que os clientes têm com a Taboola. Acho que o primeiro é esse de last click, né, ou seja, de só focar em last click e também de achar que a Taboola não é last click, né? Então, acho que vocês também passam aí uma experiência de vocês muito rica, realmente contrapondo esse mito, né? Que antes era muito mais... Acho que agora a gente está conseguindo trabalhar muito bem isso, mas era algo que os clientes realmente falavam. Mas legal. Agora, entrando só um pouquinho, eu estou fazendo essas perguntas, mas que são perguntas aí frequentes, tá? dos nossos clientes. Eu acho que é importante para eles terem aí a experiência, o relato de experiência de clientes bem-sucedidos como vocês, tá? Agora, entrando um pouquinho, então, com mais detalhe, com qual frequência vocês modificam os criativos e fazem as famosas otimizações das campanhas, né? A gente sabe que, e eu falo muito também sobre o Smart Bid, sobre vários features que a Taboola lançou recentemente, que são maravilhosos, né, em relação a otimização automática, mas eu acho que todo mundo fica com essa dúvida, né? O que para eu ser bem-sucedido, o que eu preciso, como é que eu preciso fazer? São os criativos que mais importam, ou otimização de sites? Então, fala um pouquinho para a gente em relação a isso. Certo. Então, não existe um meio com a receita de bolo. Eu não tenho, assim, na análise de campanhas, um processo restrito a seguir regras. Então, por a gente ser uma empresa que está muito ligada à performance, e nós precisamos também da performance na rede dos anúncios, isso é meio que atemporal. Simplesmente nós otimizamos as campanhas a todo tempo, semanalmente. Eu sempre tenho que estar olhando o canal, é uma coisa muito importante. Em relação aos criativos, eu faço mais essa troca quando eles param de render como estavam rendendo antes, basicamente. Não tem meio que uma regra. As métricas mais importantes do Native são CPC e CTR.
O CTR é talvez o mais importante, porque é aquilo que te faz ser competitivo, é aquilo que faz abaixar seu CPC, e você abaixa seu CPC, é o que faz você ter algum rendimento, é o que faz você ser lucrativo, é o que faz você ter o resultado em si. Então, eles estão todos interligados. E a principal métrica, na verdade, o medidor, o indicativo para essa otimização de tanto criativo, de anúncio, criativo e canal, seriam esses. O CTR, quando começa a aumentar o CPC, quando começa a diminuir o CTR, consequentemente você aumenta o custo por aquisição, né, nas campanhas. Então, meio que essa otimização é com base na performance. E uma coisa assim que eu falaria, então, se eu pudesse dar uma dica assim, do que é mais importante no anúncio, eu diria que mais importante que o criativo seria a headline, no caso. Eu acho que a headline, ela é o que segura as campanhas por mais tempo, os anúncios por mais tempo, e é onde você consegue tirar muito mais proveito, conseguir, assim, espremer a headline até você não conseguir ter resultados, até você não conseguir mais ter resultados, na verdade. Criativo já é uma troca mais constante, por conta de você... quando você perde justamente essa performance, que é CTR, o CPC aumenta, são coisas que você consegue geralmente resolver renovando o criativo. Então, seria meio que isso, seria a minha dica, assim. E Achar a headline renovando os criativos. Complementando também, eu acho que a dica que a gente dá é que, assim, seja movido a dados, né? Não se mova simplesmente a dados frios, a dados pouco representativos. Então, a gente aqui tem uma característica de analisar bem os dados antes de se mover, né? E por isso você precisa ter boas ferramentas, você precisa ter uma boa configuração de pixel, você precisa ter uma boa estruturação para você comprar o tráfego e tomar decisões corretas. Então, todo movimento que a gente faz na campanha, seja de trocar um criativo, seja de pausar uma campanha, de duplicar, de aumentar o orçamento, ela é essencialmente baseada em dados. Então, a gente olha como está a campanha, por exemplo, ontem, a gente olha como a campanha foi nos 3 dias, a gente olha como a campanha foi na última semana, olha como é que ela foi nos 15 dias. Então, assim, quando a gente tem múltiplas fotos do resultado, você consegue tomar mais decisões, porque às vezes a campanha não foi boa ontem, não foi boa anteontem, mas ela vem numa média muito boa. Então, a campanha existem oscilações no dia, existem oscilações na semana. Então, quanto mais dados você tem para analisar, mais madura é a sua decisão de trocar criativo, né? E essa questão do que é mais importante, criativo e headline, né, como o Matheus falou, eu acho que é um pouco de uma hierarquia, né, de informação, né, quando você está na internet. Quando você vê um banner na internet, a coisa que tem que chamar sua atenção é a imagem, porque a gente é bombardeado de informação na internet, né? Você está num blog, num site qualquer, então a imagem chama a atenção. Esse é o princípio que a gente usa. Porém, quem faz a pessoa certa clicar é a headline. Então, não adianta você ter, por exemplo, uma imagem que chame muita atenção, uma headline fraca, que não está aderente ao seu funil, que não atrai o público certo, que você vai ter muito volume, mas não vai ter resultado. Então, tem que haver um balanceamento entre imagens coerentes com o que você está anunciando, com o seu funil de vendas, imagens que chamem a atenção para você ter bons CTRs, como o Matheus comentou, e headlines também que sejam fortes, mas ao mesmo tempo aderentes. Porque a gente já viu várias vezes de campanhas muito boas, com CTRs altíssimos, não darem resultados, e às vezes você tem uma campanha com menos, com CTR pior, que parece que não está tão boa nas métricas iniciais, mas quando você vai ver o resultado é maior. Então, a troca de criativo é muito para renovação de imagens e achar boas headlines. Acho que é o grande segredo para você ter campanhas boas e longínquas e conseguir resultado por bastante tempo. Legal. Outra coisa assim que eu falaria, então, sobre essa parte de anúncios, de campanha, seria sobre os testes. Os testes são muito importantes. Você ter uma boa programação e organização de testes, eu acho que é essencial, porque assim que você descobre onde você vai achar resultado. E, além disso, por exemplo, testar e aproveitar tudo que você tem disponível na rede. Uma das coisas assim, que a gente usa muito é tudo que lança, que vem de novo, de novidade na Taboola, não só na Taboola, como em outras redes, a gente testa. A gente tenta utilizar o máximo possível tudo que tem disponível,
e nunca com o pensamento de que aquilo não faz sentido para a gente, aquilo não vai dar certo. Não, esse é um pensamento que você não pode ter no marketing, você não pode ter, você tem que testar tudo. Se você puder, é claro, mas eu falo, uma das coisas que eu falaria que são muito importantes é isso, os testes. E você ser organizado, porque não adianta também você fazer testes que não te levem a lugar nenhum, que você não sabe o que foi testado, você não sabe o que é que deu certo, o que é que deu errado, do que você vai tirar proveito daquilo. Então você tem que ser organizado e tem que tentar aproveitar tudo que a rede tem disponível, porque isso aconteceu com a gente, coisas que a gente não achava que dariam certo, foi onde a gente achou um caminho de um bom resultado. Então, sempre está testando tudo aí que a Taboola oferece, não só na Taboola, como em qualquer rede de tráfego também. Legal. Acho que eu gostei de duas coisas. O que o Lucas frisou na questão de analisar dados, né? Eu acho que isso é super importante, porque tem muito cliente que às vezes está rodando super pouco, né? Às vezes 2, 3 dias e já quer fazer modificação, ou já quer pausar, ou enfim. Então, acho que isso é muito legal, ou seja, é necessário ter dados, né? Acho que uma outra coisa legal que ele comentou é a questão da oscilação, que também é algo que os clientes, não que vocês também não gostem disso, óbvio que ninguém gosta das oscilações, né? Só para cima, para baixo nunca, mas é normal, né? E é necessário analisar, avaliar isso num tempo de espaço maior, né? Do que, não, ontem não foi legal, então vou já mudar tudo, né? Então, acho que isso foi bem legal. E essa última que você comentou, Matheus, de realmente testar, isso acho que é muito, muito verdade, até mais no native, porque eu falo muito para os clientes que, como a gente não tem, né, o dado, né, de login, né, das pessoas, ou seja, a gente não tem uma informação tão precisa sobre quem é essa pessoa, a gente, obviamente, que nosso algoritmo é fortíssimo e tem melhorado cada vez mais em relação a sinais e tudo mais, mas realmente a gente não tem, né, esse poder do login. Então, a gente às vezes pode, né, como marqueteiros, falar, não, então a minha persona é essa, né? Perfil demográfico é esse, os interesses são esses, e na verdade no native não é assim que funciona, né? Então, muitas vezes a gente se surpreende, né? E aí acho que você responderia a minha questão que eu ia fazer em relação a criativos e títulos, se você utiliza os mesmos criativos e títulos em todas as plataformas, ou se você se você pensa, por exemplo, um pouquinho mais na plataforma na hora de bolar esses títulos e essas imagens. Assim, uma coisa, na verdade, que não tem segredo são os ângulos, por exemplo. Se a gente utiliza de um ângulo nos criativos em uma plataforma e aquele ângulo foi validado, em qualquer lugar que a gente colocar para rodar, ele vai dar certo também, muito provavelmente. Por conta de ser um ângulo que deu certo, que foi validado, que a gente conseguiu atingir o público certo, de que aquilo conseguiu converter no nosso funil. Então faz todo sentido o ângulo validado a gente começar rodando. Então, a gente repete bastante, sim, essa questão de criativo, tanto headline quanto imagem, e a gente faz muito esse compartilhamento também. Na verdade, o aprendizado que vem das outras redes, eu acho que seria um dos principais fatores na soma de um bom rendimento, assim, na próxima rede. Por exemplo, a gente não começou, a empresa não começou rodando, na verdade, no Taboola, ela veio de outras redes iniciais. E esse aprendizado em outras redes iniciais, quando você traz para o native, para o Taboola, ele foi o que fez dar resultado no início. Então, é claro que a gente vai melhorando, vai otimizando, vai se adequando mais à rede, só que esse aprendizado que vem de outras redes, de outros testes de criativos de headline, sim, eles funcionam de modo geral. Então, a gente compartilha bastante isso. Isso que o Matheus falou é verdade, né? O aprendizado que você tem numa rede, você traz para outra. Então, a gente faz essa reutilização do aprendizado, do ângulo, da forma de se comunicar. Mas, assim, é importante frisar também que cada rede
tem sua característica, além das suas regras, né, de tamanho de criativo, tamanho de imagem, tamanho de limite de texto, formatos. Então, cada rede ela tem a característica dela. Então, apesar de a gente reutilizar o mesmo assunto e um aprendizado de uma rede a gente trazer para outra rede, isso é fato, isso é muito bom, só que a gente faz o planejamento dos criativos ali no nível mais micro, né, em qual imagem, qual headline, a gente faz sempre o planejamento rede a rede. Então, se a gente vai fazer um anúncio no Google ou no Facebook, mesmo que seja o mesmo assunto, parecido, a gente pensa como é que a gente vai montar o melhor criativo para rodar no Native. Quais são as imagens, quais são as headlines, qual é o formato e como vão ser os criativos que a gente vai rodar no Facebook. Então, mesmo dentro do mesmo assunto, como o Matheus falou, especialização do anúncio, especialização, conhecer a regra da rede, saber como dar mais resultado numa rede, também é fundamental, né, para essa junção do conhecimento para aplicar em todas as redes versus o quão específico você tem que criar anúncios por rede. Cada rede responde também diferente, então a gente tem que aprender também como cada rede funciona melhor a preparação dos criativos. Legal, legal. Bom, então, para finalizar, eu queria perguntar para vocês, na verdade, queria que vocês dessem aí um conselho para os clientes que estão nos assistindo, qual seria, assim, um conselho para quem ou está começando na Taboola, enfim, ou está já há bastante tempo também, mas um conselho de vocês para esses clientes? Na verdade, assim, são várias coisinhas, né, que fazem isso dar certo, mas a gente entende que o conselho que eu dou é assim, se planeje e se organize para trabalhar no Taboola, que certamente você vai conseguir resultados para que o Taboola seja uma rede prioritária para você. Hoje a Taboola é uma rede estratégica para a gente e o conselho é não tome decisões como a gente já comentou, né, como a Daniela comentou, com poucos dados. Muitas vezes as redes funcionam diferente, então a rede você tem que ter um pouco mais de otimização, às vezes uma rede responde mais rápido, mas se você trabalha direcionado a dados, você planeja suas campanhas sempre com teste, né, sempre testando cenários diferentes, você sempre toma decisões embasadas, certamente o Taboola é uma rede que funciona para quem trabalha desse jeito. É uma rede que você tem um atendimento muito, muito, muito acima da média, você consegue apoio, consegue tomar decisão em conjunto. Então, quando você consegue unir essas coisas, né, de dados, de bons testes, de um bom atendimento, certamente o Taboola se torna, inevitavelmente, né, o Taboola se torna uma rede prioritária para a empresa e que em uma parceria bem longínqua, né, é algo que a gente já vem de um bom tempo no relacionamento e não vê esse relacionamento esfriando, pelo contrário, a gente vê cada vez mais o relacionamento aumentando, os resultados aumentando, a gente conseguindo fazer mais investimentos, porque a rede te ajuda muito a conseguir isso, né, a otimizar. Se você tiver um pouco ali de paciência, análise, por analítico nos dados, certamente a Taboola vai ser um diferencial para a sua empresa, isso eu posso te garantir. Legal. Matheus, tem alguma dica aí de quem põe a mão na massa no dia a dia? Eu assino embaixo tudo que o Lucas falou aí. Eu acho que existe um pouco esse preconceito com o native e uma vez que você dá atenção e que você coloca ele no seu rol de redes prioritárias, você tende a ter bastante resultado. Então, o Taboola é sim nosso parceiro estratégico e eu acho que vai continuar sendo por muito tempo. Essa relação duradoura, eu acho que vem muito desse relacionamento próximo com o gerente de contas. Eu acho que isso aí é a principal força do Taboola e eu diria que é isso aí. Legal, legal, obrigada. Eu vou só pausar aqui as nossas imagens para mostrar a gente aqui, que nós somos humanos e não somos máquinas nem robôs. Obrigada, gente. Muito obrigada. Valeu e até mais. Tá, joia. A gente agradece, Dani. Um abraço a todos.